Na última década, a doença da flavescência dourada tornou-se uma grande ameaça para a viticultura nacional. Detectada em 2007 em Portugal, é uma doença devastadora localizada em particular na região demarcada dos vinhos verdes. Uma problemática que levou à criação de um grupo operacional e de um projeto com o objetivo de disponibilizar à fileira um maior conhecimento da epidemiologia da FD e ferramentas inovadoras para o controle precoce do inseto vetor e tornar mais eficazes as medidas de controlo da doença. O projeto FD Control, como o nome diz, é controle da FD, que é a flavescência dourada. Este projeto tem como objetivo contribuir para uma gestão mais integrada desta doença que se instalou no Minho e que, pelas características estruturais das parcelas e da região do Minho, é muito difícil de erradicar. Sendo uma doença que mata as videiras e destrói a produção, sendo difícil de erradicar, tem que se arranjar mecanismos que ajudem a controlar de forma eficaz esta doença e a conviver com ela. Este projeto surgiu da necessidade que associações de viticultores como a Vitilima nos colocou e de estudos, de dúvidas a nível internacional, da investigação a nível internacional, sobre a epidemiologia desta doença. Nomeadamente, qual era o papel de hospedeiros vegetais alternativos, que não a videira, para a dispersão da doença da flavescência dourada e se existiam outros insetos vetores que também podem transmitir fitoplasmas do mesmo grupo e da flavescência dourada. A flavescência dourada para os produtores é uma autêntica desgraça, uma vez que provoca a morte das videiras e a perda total da produção. A FD afeta principalmente a região dos vinhos verdes DOC. A doença reduz consideravelmente o rendimento dos produtores, uma vez que causa a morte das videiras e a perda total da produção quando o vetor não é controlado. Nós estamos a atravessar um período muito bom nos vinhos verdes. Estamos com bastante exportação, praticamente 50% do vinho verde é para exportação. Há necessidade de apostar na região e não podemos ter uma doença tão grave como é a flavescência dourada a dizimar os nossos vinhedos. Portanto, há 10 anos atrás, no período 2006-2010, verificamos que vários hectares, milhares de plantas na região, e nomeadamente nos associados que fazem parte da Vitilima, tinham o seu vinhedo a ficar com menor produção, menor quantidade de videiras viáveis. Estamos em presença da casta Loureiro, casta principal da região dos vinhos verdes, da nossa região entre Douro e Minho, onde trabalhamos. Podemos ver aqui uma videira que está boa, não apresenta sintomas da doença. Conseguimos ver que tem produção, tem as varas atempadas em setembro. Nesta altura já é a altura de vermos varas atempadas. A folhagem não caiu, é típico da doença haver queda das folhas. Aqui ao lado podemos comparar já uma videira com sintomas da doença. Vemos uma primeira vara em que já não se vê o atemtamento, o acastanhamento da vara, é a preparação da videira para o ano posterior. E vemos aqui mais algumas varas que estão também doentes. Na mesma videira podemos encontrar varas com o sintoma e varas também sem o sintoma. Portanto, esta videira está no início da chamada doença da flavescência dourada. Mais alguns sintomas característicos da doença é esta prematura queda da folha. Vemos um lançamento para além de mal atempado, sem folha nenhuma, sem produção. Vemos folhas cloróticas amarelas, daí a designação flavescência dourada, enrugadas e endurecidas. São características desta doença. As armadilhas e as amostras seguem do campo para o laboratório, onde se procede à detecção da flavescência dourada nos diversos hospedeiros vegetais
e nos insetos vetores após identificação morfológica. As armadilhas foram enviadas do campo aqui para o laboratório de entomologia e o nosso papel foi observá-las e detectar os vetores. Nós sabemos que Scaphoideus titanos é o vetor do fitoplasma que causa a flavescência dourada na vinha, portanto temos que o detectar nas armadilhas, mas sabemos também que há outros vetores, potenciais vetores, que é importante serem detectados. E então, no laboratório, à lupa, vamos fazer a triagem e detectar esses insetos. Uma vez detectados os vetores, fazemos o registro de quando apareceram e em que vinha foram encontrados e depois faz-se a identificação morfológica, obviamente, e são enviados para a virologia, para a detecção do fitoplasma dentro dos insetos. Após a recepção das amostras no laboratório, vamos proceder ao processamento das amostras, ou seja, retirar o material vegetal necessário para proceder à extração do ácido nucleico. Neste caso, recortamos as nervuras e os pecilos e em sacos apropriados e com tampão apropriado, faz-se o esmagamento numa trituradora designada como Max 6. A seguir, retira-se o extrato que vai servir posteriormente para a extração do ácido nucleico, a partir do qual se tem que aplicar métodos da área da biologia molecular para identificar a flavescência dourada, o patogénio na amostra. Desta forma, nós temos dois métodos, usamos o PCR. Duas variantes, uma é PCR convencional ou endpoint, porque apenas no final se vê se a amostra é positiva ou negativa, e o PCR em tempo real, que é o PCR que se pode visualizar, é mais específico que o convencional e se pode ir visualizando no ecrã o progresso da reação. A seguir a este passo, claro que há muitos outros e que passam por um processo de aquecimento, vários processos de extração através de solventes, em que aquilo que se vai aproveitar é apenas a fase aquosa de todo este processo, que é depois precipitada com o auxílio de álcool gelado e nós temos depois a obtenção do DNA parcialmente purificado. Portanto, este processo permite que se obtenha uma grande quantidade de DNA, nem todo ele é extremamente puro, mas é suficiente para proceder a todos os passos para a detecção do patogénio, portanto, da flavescência dourada no inseto e, além disso, podemos proceder à identificação molecular da espécie do inseto. Este processo, que é chamado o processo de STAB, que é dos mais utilizados a nível mundial, permite uma extração de uma grande quantidade de DNA a partir do inseto. Portanto, nós temos, por exemplo, uma cabeça de um inseto é capaz de ter 500 nanogramas de DNA, o que é muitíssimo, enquanto nos mosquitos temos cerca de 50. Mas temos a vantagem de ter muito DNA disponível para podermos proceder a todas as análises que quisermos fazer. O projeto FD Controlo reúne 3 objetivos, que passam pela avaliação do papel dos hospedeiros alternativos na dispersão da doença, pela detecção remota do vetor Scaphoideus titanus Bull e pela avaliação do nível de sensibilidade AFD de combinações porta-enxerto-casta. O primeiro é de ordem epidemiológica, saber que vetores e que hospedeiros, além da vinha, estão envolvidos na dinâmica da doença. O segundo é implementar outros métodos de detecção do inseto, nomeadamente designadas Smart Traps, que é armadilhas inteligentes, cujo objetivo é a detecção remota do inseto e a emissão de alertas para o telemóvel do agricultor, de forma a minimizar o número de tratamentos, de forma também esta armadilha tem como objetivo também o menor uso de plástico. As armadilhas amarelas são de plástico e, portanto, minimizar os riscos para o ambiente. E o terceiro é nós estudamos diversas conjugações de variedades com porta-enxertos, 8 variedades e 3 porta-enxertos da região do Minho, de forma a saber qual é o nível de sensibilidade de cada uma destas combinações
para poderem ser usadas como barreiras à dispersão da doença. No FD Control, o Inestec está a desenvolver uma armadilha inteligente que é capaz de pegar numa armadilha convencional e digitalizá-la diretamente no terreno. O que é que ela faz em concreto? Ao longo do período do dia, é capaz de rodar a armadilha autonomamente, tirar a imagem de cada face, digitalizá-la e enviá-la para a cloud para que posteriormente possa ser processada. Além disso, complementa com sensores de temperatura e umidade. A armadilha digitaliza a imagem e envia para a cloud, e para complementar essas imagens, nós retiramos dados atmosféricos e da temperatura do ambiente e umidade, que depois poderão complementar um bocadinho os dados que são fornecidos pela digitalização da imagem da armadilha. E com isto, conseguimos perceber a dinâmica dos insetos, nomeadamente Scafoideus titano, que é um dos vetores principais da fluorescência dourada. Complementarmente à armadilha física, o Inestec desenvolveu também um sistema de informação que permite monitorizar e preparar a definição de toda a campanha de recolha de dados, permite que haja um trabalho em gabinete posterior à aquisição de imagens, bem como toda a preparação e monitorização da solução no terreno. Esta solução, além de toda a configuração que permite fazer das armadilhas, das comunicações, da definição das campanhas para recolha de dados das armadilhas inteligentes, permite também acoplar aqui a utilização de armadilhas convencionais, as armadilhas cromotrópicas, e com isso associar também imagens, fotografias que possam ser tiradas diretamente a essas armadilhas de forma manual e com isso complementar a informação recolhida das armadilhas inteligentes. Este sistema de informação que nós desenvolvemos é composto por duas componentes, uma componente, uma aplicação web para ser usada maioritariamente em gabinete e uma aplicação mobile que permite no terreno o viticultor obter logo a informação e poder consultar a informação que é obtida das armadilhas e, por outro lado, também permite ele próprio apoiar ele próprio a colocação da armadilha, bem como também complementarmente poder anexar imagens que possa ele próprio com o telemóvel recolher das armadilhas convencionais. A escolha do local das armadilhas colocadas nas bordaduras de cada parcela e uma no seu interior foi um dos fatores de grande relevo, de forma a conseguir a captura do vetor da flavescência dourada e de outros potenciais insetos voadores. Neste projeto de FD Control, as armadilhas são colocadas nas zonas onde se prevê que haja maior afluência, digamos, ou frequência do vetor da flavescência dourada. E então será nas vinhas, dentro da vinha, nas galerias ripícolas, onde estão os tais hospedeiros secundários, como os amieiros, principalmente, os salgueiros. Depois também na zona de taludes, onde existem muitas vezes videiras selvagens. E, portanto, cada um destes ambientes tem características ecológicas diferentes, maior umidade, maior ensombramento, sol perto da vinha e o tipo de plantas que aparece também é diferente. Portanto, o que nós temos feito no projeto no âmbito da herbologia será identificar a flora que está perto de cada armadilha e, portanto, temos a vegetação, as plantas que se desenvolvem na galeria ripícola, não só os amieiros, os salgueiros, mas todas aquelas plantas que têm essas apetências principalmente de umidade, e estas vinhas foram escolhidas de propósito para terem uma localização muito perto de cursos de água, porque muitas vezes com os tratamentos que são feitos no interior da vinha, o vetor depois, digamos, tem que procurar os tais hospedeiros secundários que normalmente estão nestas galerias ripícolas, em videiras selvagens e, portanto, junto aos muros. Há outro tipo de vegetação, às vezes o muro também está mais próximo, por exemplo, de matos ou de antigas florestas, portanto a vegetação também é diferente. Portanto, depois o que se pretende será haver uma associação entre o número de vetores da flavescência que aparece nas armadilhas e a vegetação que está a maior frequência e, portanto, temos feito levantamentos florísticos, portanto, de identificação, de registro, da frequência e da abundância de cada espécie de infestante que aparece durante várias épocas, portanto, normalmente na primavera, como quando estamos agora em maio, em março, e depois mais próximo também da colheita, porque também tem a ver com o pico, digamos, de quando aparece a maior frequência dos adultos.
Com a duração de 3 anos, o projeto FD Control permitiu uma análise mais fina da flavescência dourada e a obtenção de algumas conclusões em relação à mesma. O FD Control permitiu-nos saber que o principal vetor da flavescência dourada, que é o Scafoideus titanus, que efetivamente ainda permanece na região, tem populações que se podem dizer abundantes nas periferias das parcelas da vinha, em zonas que não são tratadas com inseticida, ou seja, nós não podemos baixar a guarda, temos que continuar a tomar medidas, digamos que preventivas, de forma a não voltarmos a ter o problema que tivemos há cerca de 10 anos atrás. Podemos concluir que os tratamentos que temos feito para controle das populações de Scafoideus são eficazes no controle do inseto dentro da vinha, ou seja, conseguimos reduzir a incidência de flavescência dourada para limites economicamente toleráveis, ou seja, podemos garantir uma sustentabilidade da cultura para o futuro. Verificamos que nas vinhas, com os tratamentos obrigatórios que temos por lei, é uma doença de quarentena, é obrigatório por lei fazermos 3 tratamentos na região, mas que na periferia das vinhas encontramos o inseto vetor, nomeadamente em vinhas abandonadas. Relativamente às conclusões deste projeto, há uma já que penso que é importante e que é preciso ter em conta pelas autoridades oficiais, que é não podemos baixar os braços relativamente ao controle desta doença. E que o vetor principal, o Scafoideus titanus bal, na meu entender, é endémico na região. Ele continuará a existir nas bordaduras, porque isto é muito lógico, e na ausência de um controle eficaz, poderá vir a promover novamente a grande expressão da doença da flavescência dourada. Está neste momento quase controlada. Desde 2018, a Consulai tem apoiado a divulgação e a disseminação dos resultados do Grupo Operacional FD Control através de diversas ações que culminaram num dia de campo com a apresentação de resultados. A importância do Grupo Operacional FD Control para a Consulai é de facto a participação num projeto de inovação que pretende solucionar um problema, neste caso o controle da doença da flavescência dourada na região dos vinhos verdes. Acompanhe os resultados do nosso projeto no website www.fdcontrol.com.